e volto pra casa. Porque eu cresci aqui nessa casa, né? Mas eu não me vejo mais aqui. E é aquele negócio, né? A vida a gente leva aqui, é difícil, corrido, lá também vai ser, só que com vista pro mar. Então eu proponho agora começar um projeto, um objetivo de, não sei, 60 dias para organizar toda essa casa, porque como eu trabalho com conserto de manutenção residencial, eu acabei virando meio que uma acumuladora de material e ferramentas. Porque tem que ter uma quantidade de coisas assim, de ferramentas absurda, manutenção é cara. E aí você junta, um parafuso ali, uma porca, uma arruela aqui, uma latinha de tinta que sobrou um pouco de uma coisa, de outra coisa. E aí vai juntando, se for ver, eu acho que eu tenho o quê? Umas 50 latas de tinta entre pequenas e grandes. Tem um metro quadrado de parafuso cobrindo o chão ali atrás, que eu preciso entender como que eu vou resolver essa questão dos parafusos, porque sim, é um insumo relativamente caro, né? Para simplesmente jogar fora tanto assim, ou vender no ferro velho a preço de quilo. E aí tem várias coisas assim que eu fui ganhando ao longo do tempo, que eu fui precisando, fui montando, que nem aquela bancada ali, aquele esqueleto. A gente tem 3 portas que a gente coloca em cima quando é necessário espalhar madeira, né, para montagem ou para qualquer procedimento. E aí aqui atrás de mim tem uma bancada que também é só toco de madeira, né, tipo sarrafos de MDF. A serra de bancada, uma cômoda, um monte de caixa que veio da nossa casa de Ubatuba, quando a gente voltou para cá, para Campinas, há 3 anos e mais um pouco. Que já tem quase 4 anos que a gente voltou. E aí as prateleiras que o Tom me ajudou a colocar lá. Tá feio o negócio. E tá de pincel. Mas ninguém vem aqui, então, tipo, só eu e o Heitor que entra aqui atrás pra procurar nossas coisas, sabe? E aí no quartinho lá onde era pra ser a sauna da casa dos meus pais, eu fiz um deck elevado, chumbado na parede, muitos anos atrás, antes de conhecer o Heitor, aquele deck deve ter quase 10 anos. De madeira também. Que aquele ali eu acho que é o mais fácil de resolver, é só tirar da parede e fechar. Né? E desfazer das madeiras, ou sei lá. Então, o problema não é a parte, digamos assim, pedreiro da obra, entende? Da empreitada. É mais a parte organizacional, porque eu fiz muita faxina quando eu era mais nova, mas quando a Alice nasceu, que ela tem 10 anos já, eu fiz muita faxina, mas eu nunca fui muito boa de organizar. Acho que essa é a terceira vez que eu consigo chegar esse espaço da casa dos meus pais. É a terceira vez que eu consigo chegar nesse estado de desorganização, digamos assim, ao longo da minha vida adulta. Aqui acaba sendo sempre a minha parte da casa que fica pra meio que... Quando a gente se muda, né, muito novo, a gente se muda várias vezes, faculdade e tal. E aí eu sempre acabava ocupando esse espaço com os meus objetos entre uma casa e outra e tal. E aí por isso que eu fiz aquele deck que tem lá nos quartinhos, porque aí minhas caixas ficavam, sempre foram as caixas bem organizadas, as que ficam já são guardadas por um período maior. Então tem aquelas caixas para revisar, que a gente teve um problema lá, que é roça, né? Então
menos hoje, mas a gente ainda tá na beira da mata. Vive aparecendo uns bichos estranhos. Então a gente teve ali um problema com o animal silvestre. E acabei não mexendo depois disso e tá lá, no estado que ele ficou nos 2 dias que eu consegui criar coragem pra mexer lá. E ficou. Então, das outras vezes eu resolvi de outras formas. Das outras vezes eu tinha uma amiga, né, aqui próxima de mim, que era muito próxima, a gente se falava todo dia, saía pra passear todo dia aqui perto, porque eu moro aqui perto. E ela ficou comigo aqui os dias, o tempo, né? Não lembro quanto tempo foi, faz muitos, mais de 15 anos isso. Ficou aqui sentada no banco, conversando comigo. A gente passou a tarde juntas e eu arrumando as coisas e ela me incentivando, basicamente. A companhia, né, me ajuda bastante a desbloquear o que eu preciso. E aí, da segunda vez, eu trabalhava nessa época, eu trabalhava com funcionários, então eu tinha funcionário, uns quase 10 anos atrás. Eu tinha funcionário, eu tinha acho que 2 ou 3 funcionários na ocasião, né, que faziam trabalho comigo todos os dias. E eu tinha essa demanda porque eu fazia coisas diferentes do que eu faço hoje. Hoje em dia eu até faço, porque eu sei fazer, mas a gente vai aprendendo e escolhendo o que o seu corpo se adapta melhor, né? Aí contratei, paguei a diária deles e eles me ajudaram, porque eram pessoas que também frequentavam aqui para pegar ferramenta e ajudar a organizar as coisas e tudo mais. Então, foi coisa assim de 2, 3 dias a gente catalogou tudo, eles fizeram o pesado, que é o que eu não consigo, que é levar coisas lá pra fora, lá pra cima, ajudar a descartar e tudo mais. Porque aí dessa segunda vez eu já tinha mais coisa de trabalho. Da primeira eu não tinha tanto, era mais coisa de uma casa pra outra na época de faculdade. E aí agora dessa, que precisa urgente, dar um jeito. Mas vou dar um jeito, porque agora eu tô namorando. Depois de 6 anos e um filho, eu tô namorando o meu companheiro. E é isso. Então a gente tomou essa decisão em conjunto de ir voltar pra casa. Porque a casa dele também é lá, apesar que a gente se conheceu na pandemia. Então ele veio. Ele morava aqui em Campinas, ele é daqui de Campinas também, a família dele mora em outro bairro, um pouco distante. E aí a gente se conheceu em Ubatuba, logo antes da pandemia, que eu fui morar num cômodo de uma casa que eu já tinha frequentado muitos anos antes. E ele morava nessa casa que na época era de outra pessoa conhecida minha. Então, acabou que entrou a pandemia, nenhum dos dois saía de casa, a gente dividia quintal e começou a conversar. Aí o aluguel, o menino que morava com ele acabou saindo e a parte minha na casa dele seria mais barata do que na que eu tava sozinha, que era bem menor, não tinha muita estrutura e tal. Aí fui morar lá. E aí uns meses depois que a gente já tinha virado melhor amigo, a gente começou a se relacionar amorosamente e fomos indo. Aí surgiu a oportunidade de eu vir estudar em Campinas. Eu já tinha mais ou menos uma noção do que seria, mas não achei que fosse ser tão complicado assim. E aí, por problemas alheios, eu acabei não conseguindo ir adiante com os meus estudos. Eu estava fazendo uma revisão, né, das matérias num cursinho pré-vestibular gratuito aqui da região. E aí acabamos ficando, porque eu tive que reativar a marida pra gente poder ter dinheiro. O custo de vida aqui é bem alto, o lugar é longe, né? Então eu abasteço num posto de combustível específico perto da casa dele, mais perto da casa dele do que da minha.
E então eu vou pra lá e tem que abastecer um valor alto, mais alto, assim, algo mais significativo do que poder abastecer no posto do bairro todo dia. Lá eu tenho que organizar pra ir uma vez por semana, porque é meio longe também. E aí, estamos trabalhando. Machuquei o olho esquerdo, por isso que eu não tô trabalhando hoje. Machuquei na sexta-feira, eu fui fazer exame, pedir, né, um óculos novo, porque o meu já estava todo riscado, o bebê terminou de quebrar o óculos, não dava mais para usar. Aí fala, não, eu acho que a gente pode testar essa lente, que você dorme com ela e ela corrige a curvatura do seu olho, então ela corrige o seu grau. E como é um aparelho para os dentes, como se fosse um aparelho de dormir, imagino, né? Que seja. Então ela incomoda bastante, até acostumar e tal. E aí, como eu, justo nesses dias de adaptação, eu durmo, faço co-bedding com a minha menor, assim como eu fiz com a minha maior, e até hoje ela dorme comigo e tudo bem, porque a gente tem o resto da vida para dormir separado. Eu acabei me mexendo e deslocou a lente. Eu amanheci, a lente estava no canto do olho. E então, a hora que eu fui tirar, você usa uma pinça de silicone específica para pescar a lente, né? E eu pesquei ela exatamente onde ela estava. Tipo, eu não movimentei ela para pescar, sabe? Eu peguei ela dali e tirei. Só que ela já tinha machucado a córnea. Então, aí no sábado eu tinha que trabalhar o dia inteiro, sair cedo, voltava à tarde e acabou não dando, porque também fim de semana, né, incomodar. Mas não teve jeito. No domingo de manhã, dia dos pais, eu fui e tava machucado mesmo. Aí, como não ia poder usar a lente de dormir, né, até melhorar esse machucado, eu tô com lente gelatinosa, que chama. É que se usa durante o dia normal no lugar do óculos. E aí hoje eu fui fazer retorno e ele não melhorou. Assim, e é um olho que eu já machuquei 2 vezes, né? Uma vez que eu subi num telhado, tava ventando, que nem hoje, e voou areia no meu olho, e machucou. E um pouco antes dessa vez, a minha filha, eu fiquei com dó de cortar a unha dela, porque quem corta a unha de bebê, né? Tem criança que não aceita muito bem. E eu não cortei. Aí, no que eu pensei, eu vou cortar assim que ela dormir. Ela tava brincando comigo e sem querer enfiou o dedo no meu olho e machucou. Então, já tinha machucado esse olho 2 vezes. Tanto que da unha dela tem até a marca, até hoje, assim. Ele fez uma marquinha no branco do olho. E aí é isso. Aí eu tô em casa de molho hoje, amanhã, que amanhã é feriado. E vamos ver o que eu consigo começar hoje. Tinha uma cliente para visitar agora daqui a pouco, mas graças a Deus ela entendeu. Eu acho também que é melhor eu tentar ser mais produtiva aqui. E é assim que a gente lida com as coisas que a gente vai postergando, né? Procrastinar é uma merda. Que aí, ó, chega nessa situação de novo. E agora eu cheguei no limite, assim, tipo, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. A gente perdeu entes queridos no último mês e meio, né? Faleceu uma pessoa, faleceram animais de estimação nossos. Então, chega, sabe? Chega. Já deu aqui. Vamos move on, partir para a próxima. Ajudar, deixar aqui na melhor capacidade possível, né? Dar eu tenho material, o que eu tiver de material, gastar aqui na casa da minha mãe, né? Tentar ajudar ela a vender. Porque aí ela vender, ela segue a vida dela também. E é isso.